Provérbios 31, de 10 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha à boa vontade com suas mãos. Com o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Palavra do Senhor. Podem-vos assentar, irmãos. Este texto ele já foi bem explorado aqui na nossa igreja e sobrou pouco para eu falar dele, né? O nosso irmão Israel, ele pregou sobre ele no mês passado, né, um mês atrás, e ele trouxe uma perspectiva, né, do texto e aplicou para nós. Foi uma benção. Eu gostaria de começar essa exposição e eu vou fazê-la à luz da teologia do pacto. Eu vou buscar trazer essa teologia aplicada para nós como na aliança. E para isso eu vou primeiro, embora já tenham feito, eu vou fazê-lo novamente, a contextualização do livro e do que nós vamos estar lendo. Eu sempre gosto de fazer essa contextualização porque a partir dela nós dirimimos aí muitos problemas. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é a autoria do livro. A autoria do livro e do texto que nós vamos estar lendo. De fato, muitos pensam que esse texto que nós vamos fazer o exame, de 10 a 31, ele é uma continuação do escrito do 1 ao 10 do rei Lemuel. Porém, embora no verso 1, né, do capítulo 31, ele diz assim: as palavras do rei Lemuel, ensinadas por sua mãe, abrangendo, e aí no caso, né, vai abranger com segurança os versos de 1 a 9. A partir do verso 10 até o 31, a escritura ela se silencia. Kelly, mas seria necessário mesmo ela falar? Veja, nós estamos diante de um livro que ele é peculiar. O livro, ele é uma coleção de coleções. Nós vamos encontrar provérbios ali que nada tem a ver de um versículo com o anterior e nem com o posterior. São
coleções de provérbios que são citados, às vezes, fora de um contexto maior. Eles são sabedorias que são expostas, e sabedorias em versos e também em poesia. E por conta disso, por causa dessa peculiaridade do livro, os estudiosos da palavra, eles buscam uma conformação teológica para que eles apontem diretamente quem é de fato o autor dessa perícope, desse hino, né? desse poema, que na verdade é o estilo literário dele. E 3 hipóteses convivem entre esses estudiosos. Uns dizem que é a continuação de Lemuel, de fato, né? Como seria, vamos dizer assim, em certas circunstâncias, natural para um texto que não fosse esse, né? De uma coleção. E aí, no caso, ele seria a preservação na forma de um hino que aprendeu com a sua mãe em casa, né? A segunda corrente diz que o poema seria sapiente e independente, pois ele foi inserido como um epílogo. A seleção, a terceira via seria de uma seleção tardia. Alegam, né, que seria provavelmente salomônica, né? Atribuem a autoria a Salomão, e por isso tardia, para coroar o fechamento do livro de Provérbios. Bom, mas independentemente de qualquer que seja a corrente que você venha a adotar, e isso vai ser não importante para nós agora, é o fato de que a igreja sempre reconheceu esse trecho como inspirado, e isso é o que vai ficar para nós. Essa é a importância que o texto tem. Essa discussão acadêmica, ela não fere a autoridade da palavra, né? Mas ela apenas releva essa multiforme ação na formação do cânon, né? Bem, a segunda coisa que nós devemos ponderar é quanto a essa forma literária. Eu já até adiantei para vocês que ela é uma coleção de livros, né? E dos versos 10 ao 31 é uma poesia acróstica, alfabética. Ela tem 22 versos de Aleph a Tav. É assim que fala, pastor? É assim que pronuncia? Aleph a Tav. A primeira e a última letra do alfabeto do hebraico, né? E é estruturada também como um hino de louvor, né? Recurso esse que ele facilita a memorização, principalmente para crianças, né? Para ela decorar, como é em ordem alfabética, né? É um acróstico. O acróstico, para quem não sabe o que é um acróstico, é uma formação de um texto cuja primeira letra ela é a letra correspondente do alfabeto. Vamos imaginar no nosso português, de A a Z. Então ele começa a primeira frase iniciando com a letra a segunda frase iniciando com a letra B, a terceira com a letra C e assim sucessivamente. Isso é um acróstico. E ele tem essa peculiaridade, ele facilita a memorização, ele simboliza plenitude, porque ele vai de A a Z, é um símbolo, né, de plenitude, e ele contrasta com provérbios curtos, com provérbios anteriores a ele, né, por ele ser esse compêndio maior, essa forma literária, né, de poema, exibindo sabedoria vivida e não apenas dita, ou seja, aquela de conselhos, que é o que a maioria dos provérbios são. Por fim, vale nós também avaliarmos o contexto histórico e cultural, o ambiente no qual o livro foi formado. Segundo os estudiosos, ele foi formado abarcando ali o reino de Davi e de Salomão, 1010 a.C. a 930 a.C. Não há segurança nisso, e eu já advirto vocês, porque não se sabe ao certo, de fato, quando é que ele terminou de ser escrito. Mas essa é uma data mais provável. No reino de Davi e Salomão. Esse reino ele foi marcado por uma grande prosperidade econômica, por intensas rotas comerciais entre Tiro, Egito e Arábia, e marcado por um crescimento urbano e um florescimento artístico daquela comunidade. Era o apogeu
econômico, né, daquele povo naquele momento. E isso economicamente falando. Na questão social, aquela comunidade ela era regida sob a égide do patriarcado. Patriarcado esse que ganha conotações negativas, né? Nos nossos tempos de hoje. Quando se fala patriarcado, esse nome já foi tão condenado, esse nome já foi tão combatido, né? Que ele às vezes soa como algo negativo, como algo pejorativo. Mas nós vamos ver que não é bem assim. E é exatamente sobre isso que vai tratar o texto. E eu vou tentar trazê-lo, irmãos, à luz da teologia do pacto. Essa mensagem que nós vamos analisar agora, ela na verdade, ela revoluciona essa visão reducionista do patriarcado. Por quê? Porque ela revela a mulher virtuosa. A mulher que era muito mais do que aquilo que eles dizem que a mulher poderia ser na época do patriarcado. Vou deixar assim por enquanto que vocês vão entender. Eu me surpreendi quando fui estudar esse texto com a beleza, com a profundidade. Obrigado, pastor, por ter me chamado, porque eu tinha uma percepção diferente desse texto. E aí eu percebi o quão belo, e eu estava até ouvindo o irmão Guilherme pregando mais cedo na EBD, né, na escola bíblica, e de fato, quão profundo é esse texto. Bom, na verdade, né, hoje nós estaríamos dando uma continuidade à exposição do irmão Israel, que já nos mostrou o valor, a força e a piedade dessa mulher como bênção para a sua casa. Seu marido e sua geração. E eu gostaria de olhar agora, né, como eu disse para vocês, sobre essa vocação pactual da mulher, como um reflexo do chamado original na criação. E como a piedade prática dela ecoa para todos nós, ultrapassando aquela noção, como o Guilherme bem trouxe mais cedo, de ser apenas um texto para mulheres. É um texto para nós como igreja, para nós homens, para nós pais, para nós filhos, para nós igreja, principalmente mulheres, mas não somente mulheres. A exposição que eu programei, ela tem 7 blocos, e nós vamos pegar esses versículos e nós vamos separar em blocos para fazer uma análise do seu significado e como ele reverbera para nós na aliança do pacto. O primeiro bloco ele vai tratar do valor e da confiança inspirada. O segundo ele vai tratar da diligência que a mulher virtuosa produz com suas próprias mãos. Depois ele vai, no terceiro, tratar de como ela administra sabiamente os seus negócios, cuida dos pobres e administra com previdência, o número 4. A quinta, ela cultiva dignidade pessoal e influência pública. A sexta, ela ensina com sabedoria e bondade, cultivando força diante do futuro. E a sétima, ela glorifica a Deus com todo o seu ser e a sua vida. E, sem mais delongas, com o coração disposto a, de fato, ser transformado pelo que a palavra pode nos chamar, eu convido vocês a estar orando agora, para que Deus possa falar aos nossos corações, por meio da exposição da palavra que vai começar agora. Eu convido você mais uma vez a se colocar de pé, para que nós oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de ouvi-lo, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Pedimos, ó Deus, que o Senhor alargue o nosso entendimento, que o Senhor fale conosco, Pai, nesta noite, a despeito de mim, que o Senhor fale, Pai, profundamente nos nossos corações, e que o Senhor nos leve, Pai, para mais perto de Ti, mais confiantes, ó Deus, no Senhor, por meio da compreensão da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu sentar, irmão.
E assim nós vamos então agora entrar no texto do primeiro bloco, separado do 10 ao 12, onde nós vamos observar que a mulher virtuosa, ela vai ser apresentada ali como aquela que inspira confiança, segurança e estabilidade ao seu redor. Diz assim o texto: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Não faltará nada, em outra tradução. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Aqui a expressão utilizada para mulher virtuosa no hebraico, ela significa algo mais do que tão somente virtuosa, embora signifique sim virtuosa. Mas ele tem um significado um pouco mais aprofundado. E não dá para você ficar traduzindo em várias palavras, né? Quando você vai fazer a transliteração, a tradução. Então, no original, no hebraico, eu não sei pronunciar, é Shet Kavil, caiu, é por aí. Significa literalmente mulher de força. Ela está muito associado à guerra, à mulher de batalha, mulher que vence, mulher guerreira, mulher que faz. Ela é mulher valiosa em todos os sentidos. Ela não é só alguém moralmente correta, mas é alguém competente, forte, completa. Esse é o sentido que o texto traz, que o termo traz. Quando o texto aqui ele menciona que o coração do marido confia nela, o termo confiança tem o sentido de segurança absoluta. É outra conformação que nós temos que fazer. Ele denota que o marido, por causa disso, ele descansa tranquilo. Ele tem certeza da fidelidade e da provisão contínua da esposa. Aí você vai me dizer assim, mas Kelly, a provisão não é guardada para o marido no mandato pactual? É, mas a esposa provê para o marido. Quem tiver ouvidos, entenda. Nós temos crianças no recinto. E a esposa provê as necessidades do marido. Ela enxerga as necessidades do marido. E ele não encontra nenhuma razão para buscar fora a solução ou a satisfação de qualquer necessidade. Ela é uma mulher prudente. Ela busca fazer e cumprir o seu papel à luz do mandato pactual. À luz daquilo que Deus determinou que a mulher fosse para o homem. Assim também como o homem fosse para a mulher, mas agora não é o nosso tema. Vocês me perdoem, eu estou com um pigarrozinho por causa de alergia. Eu estou com uma rinite alérgica e eu fatalmente vou ter que ficar fazendo esses barulhinhos. Bom, e aí ele tem essa garantia e essa garantia de provisão contínua. Ela traz para ele, na verdade, uma estabilidade emocional e espiritual no lar. Ela traz tranquilidade, ela é provedora dentro do mandato pactual naquilo que ela foi chamada a prover. Não a provisão principal, embora ela seja adjutora e ela também tem esse dever. Mas ela não foi principalmente chamada para isso. Mas naquilo que ela foi, a mulher virtuosa se mostra exatamente aquela que responde aquilo que Deus determinou lá no Gênesis. Lá em Gênesis 2:18, né? Mais precisamente. Ela cumpre, né, esse mandato pactual. Ela é não somente, né, confiável, mas ela gera segurança na família e na sua comunidade. Ela traz tranquilidade. Lá em Gênesis 2:18, ela foi chamada a ser ajudadora, Ézer, que reflete a fidelidade e o cuidado do próprio Deus, ajudando a sustentar a missão dela por ele desde o Éden. Assim como Cristo entrega sua confiança à igreja, essa mulher transmite confiança ao marido, mostrando a beleza do relacionamento dentro desse pacto. Essa é a reverberação.
Esse é o fruto produzido. Essa é a tranquilidade. Quando você olha para esse cenário, você vê uma família equilibrada. Por quê? Por causa do pilar que tem nela, a mulher virtuosa. E aqui, neste primeiro bloco, fica uma reflexão para nós. Será que as pessoas ao nosso redor sentem essa confiança e segurança que essa mulher aqui passa para o seu marido, para a sua família e para a sociedade? Será que nós temos trilhado esse caminho de virtude, trilhado esse caminho pactual, trilhado esse caminho como igreja, alcançados no Senhor, por Cristo? Será que nós temos dado testemunho para os de fora, para dentro de casa? Será que nós temos vivido? Será que nós temos colhido esse fruto de tranquilidade, de confiança, de harmonia dentro do lar? Essa mulher sabe o valor que ela tem. Ela não somente sabe o valor que ela tem, como ela demonstra o valor que ela tem. Ela vive com esse valor para a glória de Deus. No bloco 2, lá nos versos 13 a 15, nós vamos encontrar essa mesma mulher virtuosa aqui com a mão na massa, trabalhando com dedicação. Trabalhando com dedicação, sabedoria e prazer. Veja o que diz o texto. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Veja, a primeira coisa que se ressalta aqui é que ela é e está sempre ativa. Ela busca lã e linho, materiais para confeccionar roupas, tecidos. Ela vai lá buscar. Ela trabalha de forma prazerosa, segundo o texto. Não é uma obrigação pesada para ela. Pelo menos não é o que o texto demonstra. Ela faz com alegria. A comparação aqui com os navios, os navios mercantes, né? Ele indica que ela tem estratégia. Ela trabalha com estratégia. Ela não tem preguiça em buscar o melhor. Ela vai longe. Ela busca o que é necessário, o que é salutar para a sua família. A expressão levanta-se mesmo à noite significa simplesmente que ela é prudente. Ela não é preguiçosa, ela se antecipa e se organiza. Ela organiza as necessidades domésticas com antemão e sempre com carinho. A aplicação que nós temos desse texto aqui para nós é que na nossa rotina diária, será que nós temos utilizado, nos valido da nossa diligência com a mesma alegria que a mulher virtuosa demonstra aqui para nós? E eu digo isso considerando o mandato pactual, o fazer valorizando aquilo que nós temos. Não é difícil nós passarmos alguns tempos na bonança e aí qualquer dificuldadezinha que aparece a gente fica chateado. Essa semana mesmo aconteceu comigo, eu confesso para os irmãos. Mas quando eu vi na televisão aquelas imagens ali do Rio Grande do Sul, televisão não, né, na mídia social, aquelas imagens do Rio Grande do Sul, eu parei para refletir um pouquinho. Tem muita gente passando por muitas questões, por muitas necessidades, e Deus tem nos guardado, tem nos provido, e nós temos muito pelo que agradecer, né? E a mulher virtuosa, ela vem aqui para nos confrontar. A diligência dela e a alegria com que ela trabalha, com que ela faz, com que ela se precaver, com que ela diligencia, né, no seu dia a dia, com a prudência, com a antecipação, para nós é um tapa de luva, é um tapa na cara. Por quê? Porque nós devemos trazer isso para o nosso dia a dia. A mulher virtuosa, ela se mostra uma mulher ativa, viva. Ela sempre está refletindo Deus, o chamado de Deus na sua família. Ela está sempre outrocêntrica. Ela nunca é egocêntrica. Ela sempre considera o outro, o seu esposo, os seus filhos, a sua família,
a comunidade, como nós vamos ver ainda daqui para frente. Bom, diante disso, será que nós temos reconhecido diante de Deus que o nosso trabalho não é um fardo, mas é um privilégio dado pelo Senhor? Hoje, nós podemos ter em Cristo essa visão, porque nós fomos revividos pelo Espírito. E revividos pelo Espírito, olha para a vida pela ótica de Deus. Ainda que a nossa natureza carnal principalmente venha falar, nós vamos lá e quietinho aí, porque aqui é coisa diferente. A minha perspectiva é outra. Eu ainda estou em processo, em crescimento, em santidade. Você vem à tona, mas eu consigo ainda, porque eu fui capacitado para isso. A palavra de Deus nos diz que nós fomos chamados e fomos capacitados às boas obras. Será que nós temos enxergado, encarado a nossa rotina diária como peso ou como privilégio que Deus nos deu? Aqui nós somos chamados à diligência, irmãos. No bloco 3, do verso 16 a 19, nós vamos olhar para essa mulher virtuosa atuando com inteligência prática e visão estratégica nas suas decisões cotidianas. Ela não somente é diligente, ela não somente é antecipada, ela não somente é preveniente, ela não somente se antecipa, mas ela toma suas decisões com estratégia. Aqui o texto diz assim: examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Aqui o texto ele começa, dizendo que ela compra uma propriedade, não por impulso, mas com sabedoria. Não por impulso, mas por sabedoria. Não com o coração, mas com a razão. Percebe? Ela tem estratégia envolvida. A estratégia, embora leve em conta o querer, o gostar, ela é uma estratégia. Ela é racional. Ela escolhe, ela antevê, ela prepara. Irmãos, isso aqui não é papel de Amélia, não. Percebe? O que o mundo hoje, como Israel bem disse, o feminismo vem atacar a igreja por causa do seu modelo patriarcal, o que se revela aqui é uma outra coisa. A mulher, ela está envolvida em tudo na vida do seu lar, com o seu marido, com a sua casa, na provisão, na estratégia, efetuando, fazendo, diligenciando, ativa, viva. Ela investe e ela planta uma vinha. Não foi com cartão de crédito que ela comprou, nem dela e nem do marido dela. Ela ganhou, usando o fruto do seu próprio trabalho. Aqui nós vemos uma administradora habilidosa, habilidosa e dedicada. Ela cuida de si mesma, ela cinge os lombos de força, porque entende que precisa estar bem para servir, estar alerta e preparada, de prontidão. É como devemos estar para a volta de Cristo. Alerta. Cingir os lombos aqui tem uma simbologia de estarmos prontos, preparados. Como disse o ruminando dessa semana, com a mochilinha nas costas. Quando o texto diz que a sua lâmpada ela não se apaga, isso significa que ela é cuidadosa, ela é atenta, ela está garantindo qualidade e eficiência no que ela faz. Essa lâmpada também que não se apaga, ela também tem um significado simbólico para nós, porque ela geralmente significa a presença de Deus. Ela não deixa a lâmpada apagar. Ela está sempre ligada. É uma lição para nós. Uma lição porque nós precisamos estar com a nossa lâmpada sempre acesa. Nós precisamos estar sempre preparados. Quando ela diz que ela trabalha no fuso e na roca, aqui ela mostra o seu domínio,
nas habilidades de confeccionar roupas, né? De ser uma artesã. Para converter lã em linho, que ela mesma coletou. Lembra lá no verso 13, lá atrás? Em utilidades para o seu sustento e de sua casa. Elas têm sempre disposição para o trabalho. Aqui nós notamos que ela não administra apenas bens materiais, mas seu tempo, sua energia e sua vida. Lição para nós. Ela entende o seu chamado original lá em Gênesis 1:28. Cultivar, guardar, multiplicar com sabedoria aquilo que Deus confiou. Está tudo ligado ao mandato pactual. Valorizar, fazer, estar trabalhando diligentemente, honrando a Deus com tudo que Ele nos fornece, com tudo que Ele nos oferece, principalmente a vida, principalmente o fôlego que Ele nos deu, como mordoma do pacto, mordoma do pacto. Ela investe e multiplica recursos com prudência, mostrando que espiritualidade e sabedoria prática andam juntas. Percebe? Razão, sabedoria, não é sentimento. A mulher virtuosa, ela é prudente. Nós precisamos aprender com ela a gerir com inteligência aquilo que Deus nos confiou, sejam recursos, talentos ou habilidades práticas. Devemos honrar a Deus com esta excelência e com esse equilíbrio. E nós podemos refletir: será que nós temos administrado bem o que Deus nos confiou? Será que nós temos administrado as bênçãos que o Senhor colocou em nossas mãos? Será que nós estamos usando sabiamente o nosso tempo, a nossa saúde, as nossas habilidades, os nossos recursos? E o mais importante, não é usando para qualquer coisa, senão para a glória dele. Será que nós temos feito o que temos feito? Se é que estamos sendo diligentes, prudentes, fazendo para a glória dele? Porque fazer para a glória dele não é fazer para o nosso bem, é fazer para a glória dele, é o certo porque é certo. É cumprir os mandatos porque é o correto a se fazer. Não é porque eu terei benefício, é por gratidão. Aqui o texto fala num tempo em que eles ainda não podiam dizer o que nós podemos. Nós fomos alcançados pela graça, com a mochilinha nas costas, esperando o grande dia, peregrinos aqui, cientes de que isso aqui vai acabar e que o Senhor será glorioso o dia. E será que nós estamos com essa perspectiva? Continuando o texto, quando nós vamos ali para o próximo bloco, né, o 4, do versículo 20 ao 21, nós olhamos para essa mulher virtuosa agindo com generosidade e preparando cuidadosamente sua família para tempos difíceis. Olha como é belo esse texto. Ela abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Ela não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Veja, ela cumpre aqui Efésios 4:28, que diz assim: trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E ela nem tinha o texto ainda, hein? Nós temos. Veja, não é uma caridade eventual. O texto nos revela que é uma caridade solidária, de estilo de vida. Ela faz assim. Ela dá. Ela abre mão. Ela está ativamente envolvida em socorrer o necessitado. Além disso, ela não vai temer a neve, que aqui significa que ela vai estar preparada para as adversidades. Neve aqui representa as adversidades da vida, tomando providências antes que o frio chegue.
a sua família sempre estará segura. A expressão de vestida de escarlate aqui, ela sugere roupas de qualidade, cuidadosamente preparadas para proteger do inverno, né? Ela é precavida. Mas o símbolo aqui do escarlate, da escarlata, né? É roupas de glamour, roupas reais, roupas finas, boas roupas. Essa mulher entende que Deus não nos chamou apenas para acumular bênçãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, mas para distribuí-las. Ela reflete o caráter generoso do próprio Deus ao cumprir o chamado pactual de abençoar os outros, lá em Gênesis 12:2, onde diz assim, no finalzinho dele: e tu serás uma bênção, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É ela cumprindo o mandamento: tu serás uma bênção. No verso 21, nós vemos que a generosidade aqui, ela não é casual, como eu disse, né? Ela provê para toda a sua família com antecipação. Ela não vai abrir a sua mão de forma desmedida, desmesurada, irresponsável. Mais uma vez, racionalmente, ela racionaliza, ela acode a sua família, mas ela se prepara, ela diligencia para acudir o próximo. Ela cuida também dos seus com prudência, e ela prepara-se para momentos difíceis da vida. Agora, precisamos lembrar que os nossos recursos e bens, eles são instrumentos de bênção. Não só para nós, mas para muitos ao nosso redor. E aí fica a nossa pergunta, aquela perguntinha que sempre nos incomoda: como é que está o nosso coração diante das necessidades ao nosso redor? Será que temos agido com generosidade planejada ou eventual? Aquela assim, se ele vier para o meu lado falar comigo, eu dou. Mas se ele não falar, é porque não era para eu dar. Aqui ela está ensinando diferente. Ela planeja. Ela separa. Como está escrito lá em Efésios. Para você trabalhar e acudir o necessitado. É diligência. É planejado. Como que é que está o nosso coração? Será que temos agido de forma planejada? Essa previdência sábia? Estamos atentos a abençoar o próximo? Temos cuidado diligentemente dos nossos? Às vezes esse próximo, às vezes esse necessitado está do nosso lado e a gente não sabe. Por quê? Falta planejamento. Por quê? Porque nós não estamos atentos. O quinto bloco, ele vai olhar para a dignidade e a influência pública que essa mulher virtuosa exercia. Não apenas cuidando da aparência digna, mas também influenciando positivamente a reputação da sua família perante a comunidade, perante a sociedade. Olha lá o texto, 22 ao 24. Diz assim, ó: faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz pano de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. Interessante notar aqui nesse texto que ela cuida bem da aparência dela e da sua família com roupas elegantes. Esse púrpura aí e o escarlate eram coisas finíssimas na época. E aqui não é do nada. Se nós voltarmos o texto, nós vamos ver lá no verso 13 que ela busca a lã e o linho. Nós vamos ver lá no 19 que ela usa o fuso e a roca. Ela fabrica, ela faz, ela é diligente, ela é talentosa, ela busca. Ela usufrui daquilo das obras das suas mãos para benefício de toda a sua família. O texto diz lá no verso 23 que o seu marido é conhecido nas portas. Conhecidos por causa dela. Que era o local público, né, onde os líderes e os anciãos das cidades eles decidiam causas e julgamentos. Ela cuidava da vida política da família e social, política e social da família, do bom relacionamento dela com os demais. Olha a amplitude que essa mulher tinha dentro do racional, dentro da
compreensão pactual que ela desenvolvia no seio da sua família. E mais ainda, no verso 24, além de tudo, ela ainda faz para sobrar. E ela ainda vende, negocia produtos finos com mercadores. Ela vê que os seus produtos são bons, mostrando habilidade para influenciar não apenas o lar, mas a própria economia local onde ela mora. Ela se envolvia em vários negócios. E aí você pode me dizer assim, mas ter esse dom negocial, isso é algo que a gente nasce, tem gente que não nasceu para isso. Olha, eu aprendi, e posso até estar errado, mas eu aprendi que não há nada que nós não possamos aprender com o coração quebrantado, com humildade, que abre portas e escancara janelas, e Deus, orando ao Senhor. Nada que nós buscarmos será impossível para nós, se nós aplicarmos a fazê-lo, como essa mulher virtuosa que demonstra que buscou. Essa mulher, ela entendeu algo fundamental. A nossa vida pessoal e familiar, ela tem consequências públicas. E a diligência dela influenciou publicamente a sua família. Ela cumpriu o seu mandato pactual como adjutora, lá de Gênesis 2:18, adjutora ativa. Ela ajuda a projetar a família e a comunidade para uma posição de influência positiva. A sociedade, irmãos, ao contrário do que muitas pessoas dizem, ela precisa ser influenciada por nós, pelo nosso testemunho, pelo que nós possamos influenciar moralmente falando, o que nós podemos levar de ouro para essa sociedade, para que nós possamos ter dias tranquilos. Nós estamos envolvidos numa sociedade da qual nós temos que participar ativamente, politicamente falando, levando a nossa moral, a moral cristã, levando os nossos valores, demonstrando, testemunhando, vivendo, demonstrando Cristo, sendo um reflexo da glória de Deus no mundo. Assim como essa mulher virtuosa o faz. O pacto, ele nos convoca a ser sal, a ser luz, aonde quer que Deus nos coloque. Mas não é a qualquer custo. E é por isso que nós nos perguntamos assim: será que a nossa vida pessoal e familiar tem influenciado positivamente aqueles ao nosso redor? Nossa presença é percebida como bênção pública? O que será que falam de nós? Seguindo o texto, nós vamos para o bloco 6, onde nós vamos fazer a leitura do 25 ao 27, onde nós vamos ver a mulher virtuosa vivendo com sabedoria prática, segurança no futuro e ensino cuidadoso na sua casa. A força e a honra são o seu vestido. Versículo 25. E se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao mandamento da casa, e não come o pão da preguiça. Perceba que essa mulher aqui, ela não está diligente, e ela não se ocupa a vestir apenas boas roupas, roupas finas, mas ela busca se vestir de virtudes. A força e a honra são seu vestido. O adorno tem função, mas não é o primeiro lugar. A roupa elegante, o cuidar da família, o preservar a família, o dignificar a família, o zelar pela família, é parte do seu chamado. Mas o que importa para ela é a honra. A força e a honra são os seus verdadeiros vestidos. Ela encara o futuro com alegria e confiança, sem medo das circunstâncias, pois a sua segurança está firmada no Senhor, perante quem ela mantém a sua moral, o Deus verdadeiro, Criador, que chamou dentro daquele contexto, perante quem ela cultiva os mandamentos pactuais, perante quem ela cultiva
a sua moralidade cristã. Moralidade cristã. Lá no Antigo Testamento, Provérbios. Moralidade cristã. Foi nele que se consumou todas as coisas. Toda a moralidade está manifesta em Cristo, plena em Cristo. E nós podemos dizer, louvado seja Deus. Ela encara o futuro, com alegria e confiança, sem medo das circunstâncias, pois a sua segurança está no Senhor. Além disso, no verso 26, sua fala é cheia de sabedoria e bondade. Beneficência aqui significa gentileza e graça ao ensinar. Além de tudo, ela ainda ensina com graça e com paciência em casa. Ela acompanha ativamente tudo que acontece na casa dela, sem preguiça ou descuido. Ela está sempre a par de tudo e não se permite descuidar. Ela está sempre atenta, diligente. É o que nos ensina lá Deuteronômio 6, 6 a 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Mais um mandamento. A sua confiança no futuro, ela demonstra aquela confiança que nós devemos ter. Aquela confiança que nós devemos ter, porque sabemos que em Jesus o nosso futuro está seguro. Muito mais nós devemos ter essa confiança, essa segurança, essa diligência, essa prontidão. Nós deveríamos, muito mais do que essa mulher virtuosa, estarmos absolutamente alertas, levantando cedo, cuidando, trabalhando, honrando. Breve é o nosso tempo, irmãos. Breve é o nosso tempo. É um nada. Já passou. Ainda não, mas já. Será que, diante disso, dessas lições que ela nos dá, nós temos transmitido mesmo sabedoria e bondade em nossas palavras dentro de casa? Fora de casa, a gente se policia mais, Mas e dentro de casa? Será que nós temos sido polidos? Será que nós estamos atendendo ao chamado de ensinar os nossos filhos, assentado em casa e andando pelo caminho, deitando e levantando, junto com eles, assistindo-os? E como está o nosso coração ao olhar para o futuro? Medo ou confiança? No último bloco, nós vamos olhar aqui para o versículo 28 e 31 e nós vamos ver a mulher virtuosa sendo reconhecida pelo seu marido. A honra pública e, acima de tudo, o fundamento espiritual da vida dessa mulher virtuosa. O temor do Senhor. Viram porque eu me permiti há pouquinho tempo atrás dizer que era por causa do Senhor, o Deus da vida dela, o Deus moral perante quem ela mantém a inteireza da sua moralidade? Está aqui o testemunho dela. Como nós vemos aqui no verso de 28 a 31, ele diz assim, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Forte isso aqui, hein? Veja, ela é chamada bem-aventurada, que significa profundamente feliz, satisfeita e honrada. O verso 29, ele disse que ela é reconhecida, diante de muitas mulheres virtuosas, ela é reconhecida como superando todas as outras, pela excelência da sua vida integral.
No verso 30, a sua virtude não é aparência, mas sim o temor do Senhor, reverência, respeito e amor profundos por Deus. O seu próprio trabalho a elogia publicamente, confirmando que ela vive o que ela prega. É o legado dela que a elogia. O nosso legado, o que fala de nós? Deus está nos mostrando aqui que aquilo que realmente importa, irmãos, é aquilo que define a nossa vida e nosso legado. É o nosso relacionamento com Ele. É o nosso temor a Ele. Temor de fato e de verdade. Não é a aparência que passa. Não é para o outro ver. Em Cristo, nossa vida deve refletir exatamente esse temor verdadeiro expresso pela mulher virtuosa, cumprindo fielmente o chamado original de vivermos para a glória de Deus, reconhecendo que a nossa recompensa real vem do próprio Senhor. Ela foi chamada mulher virtuosa pelo seu legado, não por si mesma. Como eu disse antes, esse texto ele não fala apenas, sobre mulheres e para mulheres. Fala sobre nós e para todos nós. Nós somos chamados por Deus pelo pacto eterno em Cristo, para uma vida que gera frutos reais e reconhecimento verdadeiro, não diante dos homens. Até pode ter, mas isso é o menos importante. Mas corandel diante de Deus. Esse é o chamado pactual. Nossa vida hoje, será que ela revela claramente esse temor verdadeiro de Deus? Que tipo de legado nós temos cultivado? Qual é o legado que nós deixaremos para os nossos filhos? Nós observamos, irmãos, que esses 7 blocos que nós acabamos de observar juntos, que abordou a confiança e o valor que essa mulher tem e sustenta o seu lar pelo pacto, o trabalho diligente que ela desenvolve como culto a Deus na sua rotina, a administração sábia dos seus recursos e a oportunidade que ela aproveita em todas as áreas, a generosidade com a qual ela administra os seus bens, abrindo as suas mãos para os necessitados, a dignidade e a influência que honram o nome de Deus diante da sociedade, a sabedoria prática e a esperança firmada na aliança, por causa dele e para ele, e no temor do Senhor que produz honra e frutos eternos. Tudo isso, para nós, é obra que só o Espírito pode fazer. Aqui nós terminamos o exame, mas nós ainda vamos aprender algumas lições que esse texto nos deixou. Muitos de nós podemos guardar no nosso coração assim: esse padrão, como o irmão Guilherme disse mais cedo, é alto demais. Eu posso até me perguntar: será que essa mulher realmente existiu? Será que de fato é uma mulher para ser tão completa, perfeita assim? Veja, o importante aqui, irmãos, não é nós sabermos a sua existência real. Não é buscar nos comparar para competir. Aqui o texto é canônico. Aqui o texto é inspirado. Deus nos colocou diante desse texto para que ele nos servisse como padrão. Padrão claro para nós seguirmos. Padrão para nós balizarmos a nossa vida. E isso não serve apenas para mulheres. É para nós como igreja. Principalmente para nós como igreja. Alcançados pela graça em Cristo. Capacitados para boas obras. Vivificados, renascidos, repactuados. Reformados ao plano perfeito do Criador, quando determinou que nós vivêssemos para a glória do seu nome. Em Cristo nós estamos de novo, nós voltamos ao projeto original de Deus,
O Senhor nos propiciou isso. E essa capacitação, ela nos é garantida por meio do Espírito. É o Espírito que produz em nós o fruto da virtude, como está escrito lá em Gálatas 5, 22 a 25. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Essa vida virtuosa nasce dele. E, portanto, é para nós. O chamado é para nós. A mulher virtuosa de Provérbios 31 não é ali um conceito teórico. Ali é um ideal tangível. É um reflexo moral do próprio Deus, vivendo com fidelidade, respondendo ao chamado do Criador, cumprindo no mundo real o mandato original lá do Éden, que foi perdido em Adão, mas restaurado plenamente em Cristo. Ela é um Ezer, ela é uma Ezer, auxiliadora à imagem do próprio Deus, cuja presença transforma, cuja diligência edifica, cujas mãos trabalham, ensinam, socorrem, geram frutos e deixam testemunho. Sua vocação aqui, ela é central no pacto. Suas obras não são apenas privadas, mas públicas e dignas de louvor. Essa mulher aqui, ela é insubstituível. Já parou para pensar? Nosso chamado no mandato pactual confere a nós uma identidade insubstituível naquilo que nós fomos chamados para desenvolver na nossa casa, no nosso lar, perante Deus, perante a sociedade, perante o esposo, perante a esposa. Nós somos, naquilo que fomos chamados, insubstituíveis. Ninguém pode ocupar o lugar da mulher no cumprimento do seu chamado pactual. Não tem conselheiro, não tem amigo, não tem líder, não tem pastor, não tem ninguém que possa substituí-la. E isso serve para todos nós. Piedade verdadeira é sempre visível, concreta e funcional. Fé sem obras, como pregam por aí, eu só preciso crer. Fé sem obras é morta. Tiago deixou isso bem claro. E é exatamente sobre esse fundamento que o texto de Provérbios 31 se constrói. Ele constrói a imagem da mulher virtuosa, uma mulher cuja vida reflete na prática a fé que professa. Obras. E para nós, inseridos nesse pacto da aliança em Cristo, isso é só o começo. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, conforme lá em Gênesis 1, 26 a 28, para refleti-lo. A queda atrapalhou. Nós estamos atrasados 6.000 anos, aproximadamente. Mas em Cristo nós fomos restaurados a essa realidade, a esse plano, a esse propósito, conforme lá Efésios 4, 24, Colossenses 3, 10. Aqui nossa fidelidade é treinamento. Já parou para pensar nisso? A nossa fidelidade aqui é treinamento, para depois na eternidade nós usarmos isso com Cristo, reinando, regendo, governando com Ele. É para isso que nós fomos chamados, conforme 2 Timóteo 2,12 e Apocalipse 5,10. No novo céu e na nova terra, conforme Apocalipse 21, de 1 a 7, novo céu e nova terra nos esperam. Viveremos plenamente aquilo para o qual nós fomos criados, refletir a glória de Deus sobre toda a criação. Exatamente o que a mulher virtuosa de Provérbios 31 nos ensina. Esse é o chamado do texto. Trazer essas virtudes para dentro, internalizá-las e colocá-la para fora, para que nós possamos fazê-las visíveis no mundo. Nós já fomos capacitados, conforme Efésios 2:10. Capacitados para boas obras. Portanto, eu quero te convidar a não olhar para esse texto que nós acabamos de examinar, que eu te convido a reexaminá-lo novamente na sua casa, mas não olhando para ele como uma cobrança
de algo inalcançável. Não. O nosso desafio aqui é olhá-lo como graça de Deus, nos capacitando pelo Espírito para vivermos vidas pactuais, dignas, práticas, visíveis, que honrem e glorifiquem o nosso Senhor hoje e eternamente. Que nós entendamos que ali é o retrato, ali é o caminho, ali é um ponto para que nós olhemos e nós nos reformemos, para que nós nos capacitemos dia a dia, ponto a ponto. Ali é para que nós venhamos a olhar para nós, para desenvolver aquelas virtudes. E aí, quando nós conseguirmos fazer isso, nós vamos conseguir olhar para Deus nos capacitando a fazê-lo. Pois Ele nos chamou para isso. E eu te convido a isso, para que você se disponha a isso. A olhar para esse texto como um desafio e não algo intangível. Não algo que parece ser um simples retrato de alguém que é melhor do que você. Não. Ali é alguém que você pode ser. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por este momento. Obrigado, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, reformar os nossos corações. Que a palavra, Pai, da mulher virtuosa, Senhor, venha reverberar, Pai, em nós, como desafio. Que nós possamos, ó Deus, ser diligentes como ela foi. Que nós possamos estar dispostos, Pai, a cumprir a tua vontade. A cumprir, ó Deus, e zelar da nossa família. A olhar para o de fora. A olhar, ó Deus, para os nossos mandatos. Para descobrirmos, ó Deus, aquilo que o Senhor requer de nós. Que nós possamos, ó Deus, atender o teu chamado. Que a tua palavra, Deus, sobre nós possa produzir frutos. E que nós possamos dar testemunho a esse mundo. Que nós possamos, ó Deus, nos valer desse tempo que o Senhor ainda nos dá. Para treinar, ó Deus, aquilo que faremos diante do Senhor. Aquilo que faremos na eternidade junto com Cristo, Pai. Nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor capacite cada um que aqui está. Em nome de Jesus, que queime nos nossos corações, Senhor, essa vontade de fazer e de cumprir a tua vontade. Diante do Senhor, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém.